Sorria com alegria, mais uma edição deste quadro maravilhoso que você gosta tanto, Ravsani Responde. Eu recebi muitas perguntas relacionadas ao álcool. O judeu pode beber bebida alcoólica? A bebida alcoólica é permitida no judaísmo? Pode, não pode? Quais são as observações, as orientações e os critérios dentro da Torá e da lei judaica sobre o vinho, sobre o álcool? Você ficou curioso para saber? Então você já sabe. Não saia daí! Então vamos lá, pessoal. Foram muitas as perguntas e eu decidi gravar um episódio especial do Ravsani Responde só para esclarecer sobre o álcool, sobre a bebida alcoólica. É permitido, é proibido, pode? Eu vou esclarecer. Você já deve estar imaginando, como assim? Claro que pode. Tem muitos preceitos no judaísmo que envolvem o vinho, e o vinho é protagonista em várias celebrações dentro da nossa cultura judaica. Mas vamos esclarecer. A ingestão de bebidas alcoólicas, ela é positiva apenas em quantidades moderadas, a fim de tornar-se receptivo ao relacionar-se alegremente, socialmente com as outras pessoas. O vinho tem um papel de alegria e o contexto disso na tradição judaica é em uma refeição sagrada, uma refeição do Shabat, de uma festividade ou em uma reunião, quando uma quantidade moderada de bebida alcoólica é consumida, a fim de abrir os corações, de despertar os corações. Isso ajuda a pessoa a relacionar-se com o seu próximo e a revelar-se com o seu próximo e revelar-se a si mesmo nas dimensões interiores e nas camadas mais profundas de sua consciência, para que aprenda melhor como ele deve servir a Deus aqui na Terra. Ou seja, o vinho alegra o coração do ser humano. Então o efeito da bebida tem que ser esse. Beber, quando a consequência da bebida é ou ao contrário disso, ela se torna proibida e negativa. E isso vale especialmente para a juventude em geral, para que a bebida não se transforme em motivo de libertinagem, em motivo de balbúrdia, em motivo de bagunça. A bebida, ela tem que ser uma ferramenta, ela tem que ser um instrumento, ela tem que ser uma maneira de você servir a Deus da melhor maneira possível. Como, por exemplo, no Shabat. O vinho é a bebida mais nobre que existe. E ele foi escolhido para ser utilizado na mesa de Shabat, para a gente santificar o dia do Shabat, igual está escrito nos 10 mandamentos, Zachor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembre do dia do Shabat para santificá-lo. Como é que eu vou santificar o dia do Shabat? Como é que eu vou diferenciar ele dos outros dias? Eu vou pegar a bebida mais nobre que existe, que é o vinho, e através do poder da fala e da força da oração, eu vou fazer o Kiddush, uma santificação, uma oração especial, erguendo uma taça de vinho e pronunciando Mekadesh HaShabbat, que santifica o dia do Shabat sagrado. Não é à toa que ele foi escolhido como a bebida mais nobre que existe para fazer parte do dia mais sagrado da nossa semana, que é o sábado, onde todo judeu testemunha que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele parou de criar, e nós, como povo de Israel, testemunhamos que ele é o Criador, parando de criar nesse dia também. Agora eu vou falar 13 tópicos. 13 tópicos relacionados ao vinho dentro do judaísmo. Preste muita atenção. Tópico número 1. Não sei se você sabia, mas o vinho ele era derramado no altar, no templo sagrado. Dentro da Torá, dentro das escrituras sagradas, vários versículos e várias passagens dão atenção aos korbanot, aos
sacrifícios que eram levados no templo, dentro do tabernáculo também, e no Beit HaMikdash, no templo sagrado, e frequentemente esses sacrifícios eram acompanhados por Nessachim. E o que era Nessachim? Liberações de vinho, despejadas em uma cavidade especial do Mizbeach, do gigantesco altar de cobre. E uma semana por ano, na festa de Sukkot, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos no meio da festa de Sukkot. Água também era derramada, e era uma grande alegria, porque a água simboliza a compaixão divina, a água simboliza o amor divino pelo povo de Israel, e era uma grande celebração no Nisuch HaMayim, na Simcha Beit HaShoevah, no Beit HaMikdash, no templo sagrado também. Tópico número 2. Não sei se você já ouviu falar do Nazir. Nazir é o conceito do Nazireu. O Nazireu, ele renunciava ao vinho, embora o vinho seja parte integrante de nosso povo nas refeições festivas. No Shabat, igual falamos, nas comemorações, nas datas importantes judaicas, havia alguém para quem o vinho era proibido. O Nazir, o Nazireu, que jurou não beber vinho, jurou não cortar o cabelo e jurou não entrar em contato próximo com os mortos por um certo período de tempo. O Nazir geralmente era uma pessoa que viveu um período em excesso. Ele viveu um período da sua vida com excessos frequentes. E a fim de retificar suas falhas, ele colocava sobre si algumas restrições, como as que eu citei agora há pouco, de se afastar do vinho por um período de tempo, e dessa maneira ele era retificado, dessa maneira ele era perdoado pelas suas falhas e ele atingia o equilíbrio. Tópico número 3. O vinho pode ser consumido nessas ocasiões especiais. O vinho ele pode ser utilizado como um protagonista para despertar alegria em nossos corações com moderação, porém ele precisa de um certificado. Dentro das leis da Torá, não é qualquer vinho que você vai consumir. Esse vinho aqui que eu recebi da Vinic, ele tem todos os certificados. Todos os certificados, os carimbos, ele foi preparado de acordo com os preceitos bíblicos e de acordo com as leis da Torá. A maioria dos alimentos naturais, eles já são kasher. As plantas, os grãos, eles já são kasher, desde que não haja, óbvio, uma contaminação com outros ingredientes ou alimentos que não sejam kasher durante a sua manipulação. Mas o vinho, no entanto, é uma exceção. A uva é natural, a uva é kasher, mas quando nós pegamos a uva e damos início à elaboração para transformar ela num bom vinho, aí existe uma exceção à regra. Devido ao seu lugar especial, dentro das festividades, dentro da liturgia, dentro das nossas orações, existem restrições extras em sua fabricação e manuseio, que só pode ser feito por judeus observantes das leis da Torá, para receber esse selo de kashrut, esse selo de kasher, que significa apropriado para o consumo de acordo com as leis da Torá. E uma vez fervido, o vinho é conhecido em hebraico como mevushal, e aí qualquer pessoa pode encostar nele. Portanto, se você for comprar um vinho, se certifique que ele é kasher, e você pode encontrar bons vinhos importados no site e nas redes sociais da Vinic, importadora. Tópico número 4. Igual falamos, o vinho é protagonista na mesa do Shabat e dos Hagim e das festas judaicas. O Kiddush, nós não podemos comer nada antes de fazer o Kiddush, é feito com vinho. E a Torá, igual falei, nos ordena lembrar o dia do Shabat para santificá-lo, é um dos 10 mandamentos. Erguer a taça do Kiddush no Shabat, santificar o dia do Shabat e brindar com o vinho é um dos 10 mandamentos. Lembre do dia do sábado para santificá-lo. Como eu vou santificá-lo? Com a bebida mais nobre que existe, o vinho. Isso significa que nós devemos declarar verbalmente o Shabat como um dia sagrado. Então, nas noites de sexta-feira, ou nas noites dos Hagim, antes de nos sentarmos para jantar,
recitamos uma bênção especial sobre o vinho em um ritual conhecido como o Kiddush, a santificação. E durante a refeição do almoço de Shabbat, no sábado, nós também fazemos o Kiddush, um Kiddush mais curtinho. E após o término do sábado, ou dos Hagim, ou das festas, também utilizamos o vinho para separar o dia sagrado dos dias comuns. E esse ritual é conhecido como Havdalah. Havdalah em hebraico é separação. Nós separamos o sagrado dos dias comuns com uma taça de vinho também, com especiarias aromáticas para confortar a nossa alma, porque no Shabat recebemos um espírito a mais, e esse espírito na saída do sábado ele vai embora. Então, para confortar a nossa alma, nós cheiramos as especiarias e também abençoamos sobre a vela, porque o fogo foi descoberto por Adam Harishon no sábado, na saída, no término do Shabat. Tópico número 5. O vinho faz parte dos preceitos da Páscoa judaica também. No Pesach, que celebramos os milagres da saída da nossa nação, da escravidão do Egito, e somos finalmente um povo livre, e recebemos a Torá, independência do povo judeu acontece na festa de Pesach, nós celebramos a nossa liberdade da escravidão com vários rituais. E esses rituais são o Seder de Pesach, o jantar, é uma ordem a ser seguida na noite da festa de Pesach, e o vinho faz parte intrinsecamente desse Seder, que envolve beber 4 copos de vinho. Quem não consegue beber 4 copos de vinho, você pode utilizar também o suco de uva, né? Tem gente que não consegue, ou tem gente que é alérgico, ou tem gente que tem algum problema com o vício, então utiliza o suco de uva. O suco de uva é um bom substituto, embora o vinho é preferível, porque é a bebida mais nobre, igual eu falei, para o Kiddush e para a maioria de todos os outros propósitos cerimoniais. Então, no Seder de Pesach, o suco de uva ele é uma alternativa plausível apenas para aqueles que não conseguem beber o vinho. Agora as pessoas elas devem estar se perguntando nesse momento, mas em Purim, Rabino? Purim, nós sabemos que o Talmud escreve que é um preceito beber vinho, até em quantidades maiores, porque é o dia mais alegre no calendário judaico. É o dia mais alegre para nós, onde o povo judeu foi salvo do extermínio. Na festa de Purim, lembramos como Deus virou o jogo contra aqueles que tentaram nos destruir na antiga Pérsia. E a celebração do dia de Purim inclui escutar a leitura da Megilá, que conta toda a história de Purim, que é o livro de Esther, que vocês conhecem. Outro preceito da festa de Purim é fazer caridade. Outro preceito da festa de Purim é enviar presentes de alimentos para amigos e festejar em comunidade, que são os Matanot Levionim, a caridade, e Mishloach Manot Ishlereu, que são esses presentes de alimentos para amigos, para que a harmonia paire e o ambiente fique cada vez mais agradável no dia de Purim. Mas o outro preceito qual é? Dizem nossos sábios que aquele que consegue, de forma segura, beber o suficiente, a ponto de não conseguir diferenciar entre os heróis e os vilões dessa história, ou seja, Adeloyadá, até que ele não saiba diferenciar entre o Aman, o inimigo que queria nos destruir, e Mordecai, o herói que salvou o nosso povo junto com a rainha Esther, isso é recomendável, porque o vinho, ele abre o nosso coração. Entre o vinho sai a essência, e Purim é um dia de tirar todas as camadas. Purim é um dia da gente se espiritualizar a ponto da gente se conectar com a nossa verdadeira essência. Então o vinho em Purim, beber vinho em Purim, ele tem uma conotação de espiritualidade. E você se elevar, e a bebida vai ser um trampolim para essa elevação. Porém, se o vinho causar na pessoa o efeito contrário, a pessoa fica bêbada, ela começa a falar besteira, ela começa a falar palavrão, ela começa a incomodar, ela começa a se transformar num monstro, então nem em Purim, que é um preceito no Shulchan Aruch e no Talmud, ela deve beber. Mas para aqueles que conseguem utilizar o vinho como uma ferramenta de elevação espiritual, em Purim, que é o dia mais alegre do nosso calendário, queriam nos exterminar fisicamente, então nós celebramos com um banquete, com carne e vinho, que alegra o nosso coração.
ela sim deve beber, mas para se elevar espiritualmente nesse dia. Tópico número 8. O casamento judaico. Envolve o vinho também. O casamento é selado em um copo. São 7 brachot, 7 bênçãos. E a cerimônia de casamento consiste em 2 etapas. Primeira etapa, o noivo coloca um anel no dedo da noiva, onde ele está adquirindo para si a responsabilidade de cuidá-lo, de cuidar dela, de sustentar ela, de dar amor para ela e de fazê-la feliz. E essa é a responsabilidade do homem de sustentar a sua família. Então, a mulher pode trabalhar, óbvio, mas ela não tem o dever e a obrigação de sustentar a família. Essa é uma obrigação do homem. Então, ele adquire para si todos os compromissos, colocando o anel no dedo de sua noiva e consagrando ela como sua legítima esposa. Essa é a primeira etapa. E depois, qual que é a segunda etapa? Uma bênção, recitada sobre um copo de vinho. Em seguida, a cerimônia ocorre com a recitação de mais 7 bênçãos. E no final, o noivo dá um golinho no copo de vinho, a noiva dá um golinho no copo de vinho, e nós finalizamos a cerimônia do casamento quebrando um copo. Qual o motivo de se quebrar o copo? Em luto pela destruição de Jerusalém. Naquela época, o copo ele era muito caro, copo de cristal. Então, no meio daquela celebração, se quebrava um copo para... Opa, pessoal, a alegria não está completa, Jerusalém ainda não foi reconstruída. Algumas famílias quebram copos, também quebram pratos e vasos, mas não tem nada a ver com luto, é briga mesmo. É briga, Jales. Quebra prato, quebra copo, quebra tudo. Então, o tópico 9 é que o vinho também é um protagonista na celebração do casamento judaico, a união das almas, uma alma que desce para o mundo, se divide em 2 partes e se reencontram na Rupá, no altar do casamento. Vejam só quantos momentos especiais o vinho, por ser a bebida mais nobre que existe, é o protagonista, é utilizado, mas como uma bênção e como uma fonte de inspiração, alegria e espiritualidade. Caso contrário, ele é extremamente proibido e deve ser evitado pelas pessoas que sabem que o vinho causa esse efeito nelas. Tópico 9. Infelizmente, há histórias tristes sobre vinhos que foram registradas. Na Torá, inclusive. Há muitos casos de pessoas que ficaram bêbadas, ficaram embriagadas e deixaram o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, dominar a sua razão. Vejam só, Adão e Havá, Adão e Eva, pecaram quando comeram o fruto proibido. Que segundo alguns comentaristas, que fruto era esse? Vejam que nesse caso, o vinho, a uva, causou um efeito negativo. 10 gerações mais tarde de Adão e Eva, após sobreviver o grande dilúvio, quem? Noé. O que ele fez? Noé plantou uma vinha. E o que ele fez? Se embriagou e passou vergonha na frente de todo mundo. Mais um episódio, Lot, sobrinho de Abraão, recebeu o vinho das suas filhas, que então conseguiram que ele as engravidasse. Elas achavam que eram os últimos seres humanos vivos na Terra, por isso que elas fizeram isso. Mas, mais uma vez, o vinho teve uma consequência negativa. Portanto, pessoal, tópico 10 é um conselho meu, uma reflexão minha. Existem críticas e existem pontos favoráveis. Apesar dessas histórias, em nenhum lugar da Torá insinua a proibição de consumir bebida alcoólica, exceto nesses casos específicos que eu citei. Por exemplo, o Kohen, o sacerdote que servia no templo, ou o Nazir, o nazireu, ele se afastava do vinho. Então, olhando para as Escrituras, olhando para a Torá, olhando para a essência da lei judaica, temos a sensação de que o vinho, muitas vezes, ele é apreciado, mas em alguns momentos a visão é de desconfiança e com razão. Eu vou citar aqui na tela um ponto positivo. No livro de Juízes está escrito: meu vinho traz alegria a Deus e ao homem. Com certeza essa passagem está se referindo a todos os tópicos positivos que eu falei
sobre a bebida alcoólica, no caso, o vinho. E o ponto negativo, Provérbios do rei Salomão, está escrito: não esteja entre os bebedores de vinho, entre os comilões, comedores de carne para si mesmos. É óbvio que isso se refere a uma vida materialista, uma vida sem propósito, onde o prazer imediato, o hoje e o agora, é o foco daquela pessoa e a matéria não está sendo utilizada como um trampolim para alcançar fins e patamares nobres. 11º ponto. 11º ponto para você. Uma bênção especial é dita antes de comermos ou bebermos qualquer tipo de comida. Se eu for beber um copo d'água, eu tenho que abençoar antes, She'akol Nihya Bidvaro, que tudo existe através da sua palavra. Depois de beber um copo d'água, eu tenho uma bênção de agradecimento, Boré Nefashot. Então, antes de comermos ou bebermos, recitamos uma bênção específica para cada classe de alimentos. Portanto, temos uma bênção geral para coisas como água e carne, igual eu falei, o She'akol, que tudo existe através da sua palavra. Existem bênçãos específicas para as frutas, existem bênçãos específicas para os alimentos que crescem na terra. Existem duas exceções, pessoal. O vinho tem uma bênção especial dele e o pão tem uma bênção especial dele. O pão, que é o principal alimento que dá sustância para o homem, e o vinho, que eu falei que é a bebida mais nobre que existe, receberam bênçãos específicas e especiais. A bênção do pão, Hamotzi Lechem Min Haaretz, que tira o pão da terra. Nasceu o trigo, se faz a farinha, e com a farinha nós fabricamos o pão, para as refeições festivas, para as refeições de mitzvah, no Shabbat, no Yom Tov, nas festividades, nos casamentos. E o vinho, Boré Peri Hagafen, que cria o fruto da videira. De acordo com os sábios do Talmud, no Tratado de Berachot, na página 35, no lado B, o vinho foi escolhido com uma bênção específica dele, Boré Peri Hagafen, que criou o fruto da videira. Por quê? Porque ele tanto alegra a pessoa quanto satisfaz a sua fome. E também pelos motivos que eu falei, que ele foi escolhido por ser uma bebida nobre, para ela ser utilizada como um meio para as nossas bênçãos naquelas ocasiões especiais. Os judeus tradicionalmente brindam. Quando eu for brindar com alguém, eu vou falar o quê? Lechaim. O que significa Lechaim? A vida. Lechaim. Lechaim, Lechaim, to life. Lechaim, a vida. Por que nós falamos a vida antes de brindarmos? A vida. Uma razão para essa saudação, Lechaim, a vida, é porque beber vinho, igual eu falei, pode levar tanto para alegria e felicidade, espiritualidade, quanto mágoas, vergonha, miséria. Com isso em mente, antes de erguer a taça e falar Lechaim, a vida, nós expressamos o nosso desejo de que essa bebida traga vida, traga o melhor de cada um de nós, para que ela seja uma celebração alegre e respeitosa, Lechaim, de vida, em prol de uma vida significativa e de valores. Lechaim, 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 Lechaim. Lechaim, Lechaim, to life, a vida. 13º e último tópico dessas curiosidades relacionadas ao vinho dentro do judaísmo, no futuro, próximo, quando o Mashiach chegar, quando o Messias chegar, quando a redenção final se concretizar, Hashem, o Criador, servirá vinho especial. Sim, Hashem trará a Geulah Shlemah, a redenção final, e Ele nos servirá uma refeição festiva para celebrarmos essa ocasião, com carne de um bovino gigante, peixe gigante, Leviatã, e claro, um copo de vinho que seguraremos enquanto recitamos o quê? O Birkat Hamazon, a prece de agradecimento após as refeições. E esse vinho
é conhecido como Yain Ameshumar, quer dizer, o vinho preservado, aquele vinho guardado para essa ocasião tão especial e tão extraordinária que nós vivenciaremos em breve em nossos dias, porque ele foi guardado desde o início dos tempos, ele foi coado, ele foi direcionado especialmente para Geulah Shlemah, para a retificação final, com a vinda do Mashiach. Esse é um vinho totalmente puro, totalmente coado de todas as impurezas e resíduos. E um vinho que vai ser o foco de um brinde para a humanidade celebrar a paz, para a humanidade celebrar a verdade, para a humanidade celebrar a espiritualidade que vai reinar no final dos tempos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o 13º tópico. E o que eu desejo para você neste exato momento? Saúde e Lechaim. Vamos brindar a vida. Fui!